Ei, turma, estamos de volta com meu simpático microfone para a última aula dessa semana. E aí, como combinado com vocês, agora que eu vou conseguir colocar finalmente a nossa matéria em dia, em razão daquele meu afastamento da semana passada, a partir da próxima semana nós postaremos as aulas nos dias das aulas, nos dias letivos, justamente para não ficar esse acúmulo de conteúdo numa única semana, como acabou acontecendo nesses últimos dias. Nós vamos começar o estudo agora do último procedimento comum, que é o procedimento comum sumaríssimo. Esse procedimento sumaríssimo, vejam aí na tela, tem sede constitucional, ele está previsto no artigo 98, primeiro inciso da Constituição, e vem regrado pela Lei 9.099 de 1995, a lei que estruturou os juizados especiais cíveis e criminais no âmbito da jurisdição comum estadual, artigo 60 a 83, de uma lei que muito provavelmente vocês já conhecem, justamente por já ter enfrentado no processo civil. Esse procedimento sumaríssimo, ele foi estruturado pela Constituição para o processo de julgamento do que a própria Constituição chamou de infrações penais de menor potencial ofensivo. Vamos dar uma olhadinha no artigo 98 da Constituição? Vamos lá. Eu trouxe ele aqui para vocês. Olhem só. Constituição da República, artigo 98. A União, no Distrito Federal e nos territórios, ela acabou que ela fez também no âmbito da jurisdição federal, e os estados criarão juizados especiais, providos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para a conciliação, julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. E vejam só, aqui nós temos algumas regras extremamente importantes. Primeiro, é claro, e não poderia ser diferente, a Constituição, ela distribui competência. E ela o fez, criando essa figura chamada juizados especiais. Os cíveis não nos interessam aqui, nos interessam os juizados especiais criminais. Então, por força constitucional, foram criados os juizados especiais criminais. Esses juizados especiais criminais, por força constitucional, têm a competência para processo de julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, infrações penais de pequeno potencial ofensivo. E para esses juizados especiais criminais julgarem as infrações penais de pequeno potencial ofensivo, deveria ser estruturado um procedimento que a Constituição chamou de procedimento sumaríssimo. Ela fala de um procedimento oral e sumaríssimo. E neste procedimento sumaríssimo é permitida a participação de juízes leigos, é permitida a transação e o julgamento dos recursos em segundo grau composto por juízes do primeiro grau de jurisdição. Aqui estão todas as regras essenciais, a essência, efetivamente, daquilo que viriam a ser os juizados especiais criminais. O grande problema que eu vejo é que a Constituição da República, ela trabalha com uma concepção de infração penal de menor potencial ofensivo. E por que ela o fez? Porque acreditava o legislador constituinte que, ao criar um juiz específico para cuidar das infrações penais de pequena monta, ele conseguiria desafogar a jurisdição criminal comum, deixando-a com tempo livre para poder cuidar das causas de maior importância e, consequentemente, dar mais celeridade a essas causas de maior importância. O grande erro, o primeiro e talvez o erro capital, lá na origem da criação desse artigo 98, foi a Constituição trabalhar com a concepção de infração penal de menor potencial ofensivo. Poxa, nós já tivemos a oportunidade de discutir isso lá no direito penal, já tivemos a oportunidade de discutir isso nesse semestre letivo dentro de sala de aula. O direito penal, ele tem como uma das suas principais características aquilo que nós chamamos de fragmentariedade. Lembram? Um dia desse, dentro de sala de aula, eu coloquei lá no cantinho do quadro. O direito penal,
Ele não cuida de toda a ordem jurídica, nem poderia ser dessa forma. A ordem jurídica, ela é plena, ela é completa, ela não possui lacunas, ela é capaz de regrar toda e qualquer relação social. Claro que nossa lei possui lacunas, mas a ordem jurídica não. A nossa ordem jurídica é plena. O direito penal, ele vai cuidar apenas de pequenas ilhas dentro dessa ordem jurídica plena. Ele vai cuidar de pequenos fragmentos dessa ordem jurídica. Porque o direito penal é a última ratio. O direito penal deve cuidar tão somente das mais graves ofensas aos mais importantes bens jurídicos sociais. Eu estou dizendo isso para mostrar para vocês que infração penal de menor potencial ofensivo traz várias contradições em termos. Não deveriam existir infrações penais de menor potencial ofensivo. Se de repente eu olho para a lei penal brasileira e identifico infração penal de pequeno potencial ofensivo, eu tenho que descriminalizar aquela conduta. Isso não deve ser tratado pelo direito penal, deve ser resolvido lá pelo direito civil, pelo direito tributário, pelo direito do trabalho, pelo direito administrativo, não pelo direito penal. Então, ao invés de nós continuarmos regrando lesão corporal de natureza leve ou lesão corporal levíssima, injúria ou os demais crimes contra a honra, poxa, o direito penal não tem que se ocupar desse tipo de matéria. Essas matérias têm que ser todas jogadas para outros ramos do direito. Então, ao invés de nós descriminalizarmos condutas, não, nós criamos um juízo especialmente competente para cuidar dessas condutas, estabelecemos um procedimento especificamente estruturado para cuidar dessas condutas e criamos dentro da jurisdição estadual e depois dentro da jurisdição da União ainda uma estrutura administrativa, jurisdicional, gigantesca para cuidar dessas infrações. E o que é pior? A criação dos juizados especiais e a forma pela qual foi estruturado o procedimento sumaríssimo, nós vamos ver, banalizou o acesso das pessoas ao judiciário criminal. Por que eu digo isso? Algumas condutas de pequena monta antigamente não chegavam às barras do judiciário. Eu não estou dizendo que talvez fosse a forma mais correta. Mas imagine dois vizinhos brigões, dois vizinhos bebuns, que discutem no churrasco na casa de um deles, um dá um tapa na orelha do outro, o outro dá um tapa na orelha do um, os dois vão parar na delegacia de polícia. O delegado de polícia dá uns aconselhamentos para os dois, botava dentro de uma cela, cada um numa cela diferente, até passar o fogo. No dia seguinte liberava, esses dois nunca mais iam discutir na vida deles. Estava resolvido o problema. Disse para vocês, pode não ser a forma legalmente prevista, mas estava resolvido o problema. Agora não. Agora acontece uma bobagem qualquer. Lavra-se TCO, nós vamos ver o que seria esse TCO, e encaminha para o juizado. Lavra-se TCO e encaminha para o juizado. Lavra-se TCO e encaminha para o juizado. Eu vou contar dois casos para vocês. Eu acho que o horário permite, todos vocês são maiores de idade. É bem verdade que isso vai ficar registrado para a posteridade, né? Uma vez eu estava lá no juizado especial. Eu confesso a vocês que depois de um certo tempo de advocacia, você para de ir ao juizado. Não dá. A sua saúde não permite que você frequente o juizado especial criminal todos os dias. Aí você vai ficando mais velho, mais experiente, e aí outras pessoas mais jovens que trabalham dentro do seu escritório, estão com mais gás, estão com mais saúde, têm mais fígado, elas passam a fazer essas audiências no juizado. Mas tem hora que não tem jeito, tem hora que o cliente quer que você vá, você tem que ir. A advocacia criminal é muito personalíssima. Estava lá esperando minha audiência. Eu acho que até contei esse caso para vocês já. Entra um senhor distinto. Sabe aquele senhor com terno finamente cortado, a gravata bem posicionada, cabelinho cortadinho, barba branquinha. Aquele senhor que você olha e fala assim, poxa, é um lorde. Um policial militar segurando ele e na outra mão um traveco da minha altura. Espalhafatoso até não poder mais, berrando nos corredores do juizado. Por quê? Como é que eu posso dizer isso nesse horário? Porque o senhor tinha contratado uma felação sexo oral. Boquete, gente. Tinha contratado um boquete do traveco. O traveco tinha prestado serviço. O senhor não tinha gostado do serviço. Ele queria pagar os 15 reais que o traveco tinha cobrado pelo boquete.
Aí foram parar lá no juizado especial criminal, o Trabeco querendo cobrar os R$ 15 e o senhor não querendo pagar os R$ 15 porque não gostou do serviço prestado. Puxa vida! Ele se no passado isso ia parar na justiça criminal. Nesse dia eu não aguentei. O chefe da conciliação tinha sido meu aluno na FMEC e tinha sido meu aluno na pós-graduação também. Aliás, tinha sido me orientando tanto na graduação como na pós-graduação. Eu cheguei para ele e falei, cara, manda isso para relações de consumo. Se o serviço foi prestado, se não foi prestado, se o consumidor está satisfeito, se não está satisfeito, manda para relações de consumo. Mas não, vai para onde? Na justiça criminal. Por quê? Porque nós temos o raio do juizado especial criminal. Uma vez, um cliente meu, ele foi acusado pela quase ex-esposa de ter ido até a casa dela de arma em punho e exigido uma última vez. Claro que isso não é infração penal de menor potencial ofensivo, isso é crime de estupro, está lá no artigo 213 do Código Penal. Mas ela narra que, durante a prática do ato libidinoso, ele teria virado para ela e dito, agora vocês vão fechar os olhos e imaginar a cena. Vira para aquela, está nos autos, tá gente, é público, vira para aquela filha da puta da sua advogada e avise, eu vou comer o cu dela. Imaginar a cena, um cara com uma arma em punho, praticando um crime de estupro, no meio de estupro, ele vira para a vítima do estupro e manda avisar a advogada dela lá da vara de família que vai comer o cu dela. O que a vítima do estupro fez? Além de da polícia, obviamente, pedir providência em relação ao estupro, avisou o advogado, falou, olha, ele avisou que vai comer o seu cu. O que a advogada fez? Correu no delegado de polícia. Disse, olha, delegado de polícia, fulano de tal vai comer meu cu. O que o delegado de polícia fez? Lavrou um termo circunstancial de ocorrência, um TCO, pelo crime de ameaça. Mandou para o juizado especial criminal. Chega lá no juizado especial criminal, ameaça de comer o cu da vítima. Nós vamos ver no procedimento que tem uma audiência chamada audiência preliminar, audiência de conciliação. É óbvio que não houve acordo. O Ministério Público oferece denúncia pelo crime de ameaça. Estava lá na denúncia, com todas as letras. O autor do fato ameaçou a vítima de comer o seu cu. Eu tenho que admitir para vocês que foi a audiência mais engraçada que eu já fiz na minha vida. Porque cheguei na audiência, estavam lá a juíza, a promotora de justiça, a escrevente da juíza para registrar a audiência, a oficial de justiça, a vítima da ameaça, a única informante que ela tinha, que era a ex-mulher do meu cliente, um tanto de estagiária e alunas de direito assistindo a audiência. Eu acho que a juíza avisou que ia ter aquela audiência lá, porque nunca vi tanta mulher dentro da sala de audiência. Meu cliente e eu. E eu não sei por qual motivo, todas as minhas perguntas foram indeferidas. E olha, que foram feitas com pureza de alma. Porque vejam só, crime de ameaça tá lá no artigo 147 do Código Penal. Ameaçar alguém de causar mal injusto e grave. E você estudar ameaça lá com cabeção, lá no Penal 3, para que haja ameaça, ou para que a ameaça seja efetivamente consumada, a vítima tem que se sentir realmente ameaçada. A ameaça tem que ser apta a causar um temor na vítima. E é óbvio que eu não posso chegar numa audiência de instrução e julgamento num processo penal e perguntar para uma vítima de ameaça: ô vítima de ameaça, você se sentiu ameaçada? Vai responder: ó, demais. Eu tenho que fazer essas perguntas pela beirada. Então eu perguntei para a vítima, juro por Deus, com todo respeito: vítima, você já viu meu cliente pelado? Poxa, ameaçar alguém de causar mal injusto e grave. Quem disse que meu cliente tem potencial ofensivo para isso? Claro, tem que saber. Outra coisa, perguntei para a vítima: vítima, você já fez? Essa pergunta não é maldosa, juro para vocês que não é maldosa. É porque ele não falou assim: vou comer o cu da vítima com violência ou grave ameaça. Imagine que ele chegasse com um champanhe delicioso e um buquê de rosas vermelhas colombianas, cheio de amor. Poxa! Minhas perguntas foram indeferidas, não sei porquê. E todas as outras que eu fiz nesse processo. A juíza condenou. Recorri, fui para a turma recursal
esse juízo formado pelo juiz de primeiro grau, nós vamos estudar. E eu fui na tribuna sustentar, é claro, fui lá sustentar minha apelação criminal. Me recordo que o relator da causa, hoje ele é desembargador no Tribunal de Justiça, era um juiz da segunda vara criminal chamado Adilson Lamonier. Lamonier pequenininho, branquinho. Eu fui falando, ele foi ficando vermelho, ele foi ficando vermelho, ele foi ficando vermelho, porque essa bobajada tá toda falando pra vocês, eu falei da tribuna. E se a turma recursal não tivesse absolvido, porque absolveram por 3 votos a 0, eu teria ido ao Supremo Tribunal Federal. Vocês me vendo na TV Justiça, discutindo se comer o cu da vítima é crime de ameaça. Poxa, isso é matéria para se discutir em juízo criminal? Foi isso que o juizado especial criminal provocou na jurisdição criminal. E mais, pasmem, a lei que estruturou os juizados especiais criminais, eu vou mostrar para vocês, ela veio em setembro de 95. Ela entrou em vigor em novembro de 95 e o primeiro juizado especial criminal do estado de Minas Gerais foi implantado na comarca de Belo Horizonte, claro, começamos por aqui, no Fórum Lafayette. Vocês já tiveram a oportunidade de frequentar o Fórum Lafayette, já devem ter ido lá no porão, onde ficava, eu não sei se fica mais, porque é outra coisa que a gente também deixa de fazer, estou ligando o ar-condicionado, deixa de fazer com o passar do tempo, é ir a fórum, a não ser para as audiências. Lá no porão do fórum tem um júri, os júris, né, tinha umas varas lá de conciliação, umas varas cíveis, e tinha a parte referente ao protocolo. Não sei se o protocolo continua lá. Naquela parte referente ao protocolo, perto do estacionamento dos juízes e promotores, tinha 2 portas. Numa porta, eles botaram uma plaquinha, isso em janeiro de 96, uma plaquinha assim, Juizado Especial Cível. E na portinha do lado, eles colocaram Juizado Especial Criminal. E apesar da lei expressamente criar uma norma de transição, dizendo, olha, os processos que já estão em tramitação devem continuar nos seus juízes de origem, todos os juízes criminais, sem exceção, na hora que a lei entrou em vigor, eles declinaram de sua competência e remeteram os autos para o Juizado Especial Criminal. Então não bastasse essa banalização do acesso do jurisdicionado à justiça criminal, da noite para o dia, nessa portinha que abriram no Fórum Lafayette, havia mais de 20 mil feitos em tramitação. Resultado disso. A Constituição criou um juízo para cuidar de infrações de pequeno potencial ofensivo e criou esse procedimento oral e sumaríssimo com a ideia de que nós tivéssemos uma jurisdição nesse café, uma jurisdição quase instantânea. Já viram o filme norte-americano em que o cidadão passa em alta velocidade em frente a um outdoor, escondido atrás do outdoor está um policial, na cena seguinte tem uma perseguição, na outra cena já está todo mundo de frente para um juiz e aquele infrator está saindo já com uma sanção penal nas costas. Essa é a ideia da Constituição. Nós vamos ter uma jurisdição instantânea. O Juizado Especial Criminal, ao ser estruturado, ele deveria funcionar 24 horas. Vocês conseguem imaginar um órgão jurisdicional funcionando 24 horas aqui no Brasil? Pois é, essa era a ideia do legislador constituinte. Vai ter uma jurisdição 24 horas, a infração penal seria praticada, lavrar-se-ia o TCO, seria encaminhado diretamente ao Juizado Especial Criminal e o autor do fato já sairia pouco tempo depois da prática da infração penal, já com uma medida jurídico-penal nas costas. Essa era a ideia. Quando o Juizado Especial Criminal ele foi implantado nessa portinha lá aqui na comarca de BH, ele até funcionou de 6 horas da manhã até meia-noite. Verdade. Eu cheguei a fazer audiência sexta-feira à noite, 23h45. É claro que eu tive que voltar para casa com uma certidão de comparecimento que indicasse o início de horário de audiência e o término de horário de audiência. Quem é que vai acreditar, né, que você estava no Juizado Especial Criminal 2 horas da manhã de sábado? Mas funcionou. Eu cheguei a sair do Juizado Especial Criminal 2 horas da manhã. Mas aí os juízes começaram a reclamar, os promotores começaram a reclamar. Aí o que funcionava de 6 até meia-noite começou a funcionar de 8 até as 10, depois de 8 até as 8, de 8 até as 19,
E agora há um movimento muito forte para que os juizados especiais só funcionem na parte da tarde, assim como só ia acontecer com todos os demais órgãos jurisdicionais. Atendimento ao público externo e, consequentemente, audiência só ocorre na parte da tarde. E aí um juízo que funciona por pouco tempo, que já começou atabalhoado, com mais de 20 mil processos em tramitação, e se você for hoje lá no Juizado Especial Criminal, em qualquer comarca, você vai ver que tem mais procedimento de tramitação no juizado do que em qualquer outra vara criminal. Você já pode concluir que procedimento sumaríssimo acaba demorando mais do que procedimento ordinário. E como nós temos infrações penais de pequeno potencial ofensivo, eu tenho infrações penais com penas baixas. Pena pequena, prazo prescricional exíguo. Processo moroso, prescrição comendo solto. Normalmente ocorre prescrição. Então, com todo respeito à boa intenção do legislador constituinte, o artigo 98, primeiro inciso, foi um tiro no pé do judiciário e do jurisdicionado brasileiro. Um erro crasso, um erro de quem não conhece penal, de quem não conhece processo penal, de quem não conhece mais do que isso, a estrutura jurisdicional brasileira. E, lamentavelmente, hoje, os procedimentos sumaríssimos acabam demorando mais tempo, às vezes, dependendo da comarca, obviamente, dependendo do juizado, dependendo das varas criminais, mais do que um procedimento sumário, mais do que um procedimento ordinário. Bom, muito bem. Artigo 98, a Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, e nada do legislador infraconstitucional criar a legislação específica que estabelecesse o que seria infração penal de menor potencial ofensivo. Percebam que a lei delegou para o legislador infraconstitucional essa tarefa, e nem tampouco para estabelecer um procedimento sumaríssimo, também previsto no artigo 98 da lei. Incomodados com essa letargia, com essa inércia do legislativo brasileiro, um grupo de professores da USP, capitaneados pela Ada Pellegrini Grinover, nós já tivemos a oportunidade de mencioná-la dentro de sala de aula, e vocês sabem que na FUMEC, ainda mais vocês que são ex-alunos do André Leal, esse nome ele é proibitivo. Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarca, Antônio Scarance Filho, aqueles instrumentalistas da Escola Paulista do Processo, se reuniram e decidiram: vamos criar um anteprojeto de lei para tocar esse procedimento sumaríssimo para frente. Assim o fizeram e entregaram nas mãos de um então deputado federal pelo estado de São Paulo, chamado Michel Temer. Não sei se já ouviram falar. Michel Temer pegou essa minuta de anteprojeto, transformou num anteprojeto de lei e apresentou na Câmara dos Deputados. Paralelamente, um outro deputado federal, também pelo estado de São Paulo, chamado Nelson Jobim. Lembra dele? Nelson Jobim foi um pouco de tudo, né, gente? Nelson Jobim foi deputado, Nelson Jobim foi ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim foi ministro da Defesa. Nelson Jobim, na época, era deputado. Nelson Jobim, ele apresentou um anteprojeto para estruturar o Juizado Especial Cível. Olha que interessante. 2 anteprojetos foram apresentados da turma de São Paulo, da USP, anteprojeto para o Juizado Especial Criminal. E Nelson Jobim, anteprojeto para o Juizado Especial Cível. O que o Congresso fez? Nomeou um relator, coincidentemente era o Ibrahim Abiaco, deputado federal por Minas Gerais. O que a Abiaco fez? Pegou esses 2 anteprojetos, juntou os 2 e apresentou o projeto de lei. É por isso que, quando vocês leem a parte civil, do artigo 1º até o artigo 59, depois leem a parte criminal, do artigo 60 para frente, vocês têm a nítida impressão de que são 2 leis diferentes. A parte não conversa com a outra, não. E não conversa mesmo, porque, na verdade, foram 2 projetos diferentes que foram unificados sem se preocupar com o sistema. Então, é como se nós tivéssemos 2 leis em uma que estruturou os juizados especiais cíveis e outra que estruturou os juizados especiais criminais. Esse projeto, o Abiaco, se transformou lá em setembro de 1995 na Lei 9.099. Ela é de 26 de setembro de 95, mas ela só entrou em vigor 60 dias depois.
Então ela entrou em vigor no final de novembro de 95. Tanto que eu disse para vocês que o primeiro juizado especial que foi implantado em Minas Gerais foi na comarca de Belo Horizonte em janeiro de 96. Eu formei e comecei a advogar com os juizados, para minha tristeza absoluta. Formei em dezembro de 95, peguei minha carteira do AB dia 31 de janeiro de 96. Não sei se você sabe, fiz meus exames de ordem nos dias 27 e 28 de dezembro à noite, para pegar minha carteira dia 31 de janeiro. Comecei a advogar com os juizados especiais estaduais. Esta lei 9.099 só criou, ou estruturou, né, porque na verdade eles foram criados pela Constituição, só estruturou os juizados especiais criminais estaduais. Anos depois veio a lei 10.259, era de 2 de julho de 2001, só entrou em vigor em 2002. Esta lei que estruturou os juizados especiais criminais, possíveis também, claro, no âmbito da jurisdição federal, na jurisdição da União. Apesar de isso não estar expressamente previsto no artigo 98.1, a União estruturou os seus próprios juizados especiais, civis e criminais a partir da Lei 10.259, de 12 de julho de 2001. Mas essa Lei 10.259, ela se apropria do procedimento previsto na Lei 9.099. Então, o procedimento sumaríssimo, hoje, a concepção de infração penal de menor potencial ofensivo e todo o procedimento, ele está previsto na 9.099, de 26 de setembro de 1995. Bom, muito bem, o que essa lei estabelece como infração penal de menor potencial ofensivo? Porque nós temos o tempo todo falando, olha, a Constituição criou os juizados especiais criminais com a competência para processo de julgamento de infrações penais de menor potencial ofensivo. Só que a conceituação desse tipo de infração penal ficou por conta do legislador infraconstitucional. E ele o fez no artigo 61 da Lei 9.099. Esse artigo 61 não nasceu com essa redação, não. Ele nasceu com outra redação, veio a 10.259, trouxe um novo conceito de infração penal de menor potencial ofensivo, que é este que está agora no artigo 61, e esse artigo 61 foi alterado tempos depois, tão somente em 2006, para receber, tão somente em 2011, para receber esta redação que hoje está em vigor no artigo 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta lei, as contravenções penais dos crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com a multa. Nós já sabíamos, porque quando nós estudamos o artigo 394 do Código de Processo Penal e vimos que o artigo 394 ele trabalha com 3 espécies de procedimentos comuns: procedimento comum ordinário, procedimento comum sumário, procedimento comum sumaríssimo. Nós colocamos no quadro, está aí no caderno de vocês, como que o juízo, no caso concreto, vai verificar competência de juizado e, consequentemente, qual procedimento comum ele vai adotar no caso concreto. E aí nós vimos que o procedimento comum ordinário é aquele dedicado aos crimes, tão somente aos crimes, cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos. O procedimento sumário para os crimes cuja pena máxima combinada seja maior do que 2 e menor do que 4, procedimento sumário que nós acabamos de estudar, e o procedimento sumaríssimo para todas as contravenções penais e para os crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos, em razão da redação do artigo 61 da Lei 9.099 de 95. Lembrando que, para a definição de competência e, consequentemente, para a definição do procedimento sumaríssimo, eu tenho que levar em conta a possível imputação de crimes em concurso material, concurso formal ou crime continuado. Lembram disso? Eu tenho que somar as penas máximas no concurso material, eu tenho que aumentar a pena no máximo para o concurso formal, nos termos do artigo 70. Eu tenho que aumentar a pena máxima no máximo 71, no caso de crime continuado, e pelo máximo, com o aumento, eu defino qual o procedimento que eu vou adotar. E aqui vem uma questão que eu considero surreal. Vejam só, vocês estudaram lá desde o direito penal, aliás, na verdade, desde a introdução ao estudo do direito, que eu só tenho uma norma especial em relação a uma norma de caráter geral
a norma especial absorve a norma de caráter geral naquilo em que elas forem conflitantes. Não é assim que funciona? Muito bem. Eu tenho alguns procedimentos especiais previstos na legislação processual penal brasileira. Nós vamos estudar alguns procedimentos especiais. Por exemplo, nós temos procedimentos especiais nos crimes funcionais, naqueles crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. Esse procedimento especial está previsto a partir do artigo 513 do Código de Processo Penal. Nós temos um procedimento especial para os crimes contra a honra. Está previsto a partir do artigo 519 do Código de Processo Penal. Tanto nos crimes contra a honra como nos crimes funcionais, nós temos algumas infrações penais cuja pena máxima combinada não ultrapassa os 2 anos. Por curiosidade, abram o Código Penal. Vamos lá na prevaricação. Prevaricação está lá no artigo 319 do Código. Você pode olhar prevaricação, pode olhar condescendência criminosa no 320, advocacia administrativa no 321. Todos eles têm penas máximas que não ultrapassam 2 anos. Olha que interessante. Se são crimes funcionais, esses crimes deveriam estar sujeitos a um procedimento especial estabelecido no Código de Processo Penal. Mesma coisa acontece nos crimes contra a honra, todos eles. Injúria tem pena máxima de 6 meses, difamação tem pena máxima de 1 ano, calúnia tem pena máxima de 2 anos. Estamos lá nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, podem dar uma olhada. Só que, crimes contra a honra, procedimento especial no Código de Processo Penal. Aí você chegaria à seguinte conclusão. Bom, se eu tenho um procedimento especial no Código de Processo Penal, eu não posso aplicar procedimento sumaríssimo, que é um procedimento comum. Não. Você vai aplicar o procedimento sumaríssimo. Mas como assim? Por quê? Porque a definição da competência e a definição do procedimento a ser adotado, procedimento sumaríssimo, está previsto no artigo 98, primeiro inciso da Constituição. A norma, ela é constitucional. Então, se eu estou diante de uma infração penal que, nos termos do artigo 61, deve ser considerada de pequeno potencial ofensivo, eu não vou aplicar a regra processual estabelecida na legislação processual ordinária. Eu vou aplicar a norma constitucional. Então eu vou aplicar um procedimento comum ao invés de aplicar um procedimento especial? Vai. Eu só deixo de aplicar o procedimento comum sumaríssimo se a soma das penas imputadas ultrapassar o limite de 2 anos. E aí olha que coisa maluca. Eu saio da competência do juizado, vou para a vara criminal e aí sim eu aplico o procedimento especial previsto no Código de Processo Penal. Mas que bagunça! É porque, na verdade, esse procedimento sumaríssimo não deveria ser tratado como procedimento comum. Ele deveria ser um procedimento especial. Procedimento especial aplicável no juizado especial criminal. Eu tenho um juiz especializado. Então, na verdade, os juizados especiais não deveriam estar dentro da jurisdição comum. Eles deveriam estar dentro da jurisdição especializada. Especializada em quê? Em julgar infrações penais de menor potencial ofensivo. E nessa jurisdição especializada, nós deveríamos ter um procedimento especial, que poderia até ser chamado de sumaríssimo, mas deveríamos ter um procedimento especial. Essa seria a lógica. Mas não. O CPP trata esse procedimento como um procedimento comum. E ele deve ser aplicável em detrimento de um procedimento especial. E a única fundamentação jurídica, lógica, para isso está no artigo 98, primeiro inciso, está em sede constitucional. Compreendido? Mais ou menos, né? Mas, infelizmente, esse é o nosso legislador brasileiro. Bom, muito bem. Verifiquei no caso concreto que a infração penal ela é de menor potencial ofensivo, por força do artigo 98, primeiro inciso. Já sei que a competência para processo de julgamento é do juizado especial criminal, e já sei que no juizado especial criminal, o único procedimento aplicável, por força constitucional, é o procedimento sumaríssimo.
Então nós vamos lá na Lei 9.099 e vamos ver como que funciona este procedimento sumaríssimo. Esse procedimento sumaríssimo ele é dividido em duas fases distintas. Eu tenho uma fase chamada de fase preliminar. Alguns chamam de fase pré-processual, mas como eu estabeleço o contraditório nessa fase pré-processual, eu acabo entendendo que essa fase também ela é processual. Tem contraditório. Se processa um procedimento que se desenvolve um contraditório entre as partes, isso aqui também é processo. Então ela não é uma fase pré-processual, ela é uma fase preliminar. E depois nós temos uma fase processual. Essa fase processual inicia-se com o oferecimento da denúncia na ação penal pública, na queixa, na ação penal privada, exatamente da forma como vocês já estão acostumados lá no procedimento como ordinário, lá no procedimento como sumário. O que nós precisamos ver agora então? Que história é essa de fase preliminar? Fase que antecede ao oferecimento da peça inicial, que antecede ao oferecimento da denúncia ou da queixa. Nós já fizemos esse percurso lá para os procedimentos comuns, ordinário e sumário. Vamos refazer esse percurso aqui. Quando você se depara com a prática de um crime, ou você é vítima de um crime qualquer, qual que é a primeira providência que lhe vem à cabeça? Já discutimos isso dentro de sala de aula. Provavelmente você sai correndo, né, do local do fato. Você está caminhando para casa, tropeçou no defunto, você sai correndo para casa. Mas depois você pega o telefone e aciona a nossa gloriosa Polícia Militar. Aqui em Minas, nossa gloriosa Corporação de Tiradentes. Já disse para vocês, a Polícia Militar ela tem uma função preventiva dentro da estrutura policial, né, criada pela Constituição. E por isso mesmo o policial militar ele deve estar fardado para que ele seja visto e, sendo visto, ele consiga inibir a criminalidade. Mas normalmente é a Polícia Militar a primeira força policial que é acionada diante da prática de um crime. A Polícia Militar comparece ao local do fato e lavra o boletim de ocorrência, que aqui em Minas Gerais tem o nome de REDS, que é o Registro de Eventos de Defesa Social. Esse boletim de ocorrência, vocês já sabem disso, ele vai desaguar na Polícia Judiciária. Hoje, com o sistema informatizado das polícias, na hora que a Polícia Militar encerra a ocorrência, já está automaticamente no sistema da nossa Polícia Judiciária, seja polícia comum estadual, seja polícia comum federal, seja uma polícia militar, bombeiro militar, no caso de crimes militares. Nos crimes que não são de menor potencial ofensivo, o que a Polícia Judiciária faz? Se houver prisão em flagrante, a Polícia Judiciária lavra o auto de prisão em flagrante. Se não houver prisão em flagrante, ela determina a instauração de inquérito policial. Não é isso? Muito bem. Se for crime militar não está nesse nosso esquema, porque o artigo 90A da Lei 9.099 impede a aplicação do procedimento sumaríssimo na jurisdição militar. Então, os crimes militares estão fora aqui dessa nossa análise. Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, mesmo que haja prisão em flagrante, não haverá lavratura do auto de prisão em flagrante. E não havendo prisão em flagrante, também não será realizado, neste primeiro momento, inquérito policial. O que a Polícia Judiciária irá fazer? Vai lavrar um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência. Que bicho é esse? O termo circunstanciado de ocorrência nada mais é, mas nada mais mesmo, que uma cópia daquilo que foi registrado pela Polícia Militar no boletim de ocorrência. Tanto que hoje, em várias unidades da Federação, a própria Polícia Militar já lavra o TCO para evitar essa sobreposição de serviço. O que consta do TCO? Qualificação das partes, autor do fato, suposta vítima, o que já ocorre no registro de eventos de defesa social, que já ocorre no PO. Qualificação de testemunhas, só a qualificação, o que já está também prevista no PO. Um breve relato dos fatos colhidos do autor do fato e da suposta vítima, o que normalmente já está no histórico da ocorrência, também constante do boletim de ocorrência. Então, qualificação das partes, qualificação das testemunhas, breve relato dos fatos, do autor do fato e da suposta vítima. O que mais? Claro, se houver necessidade da expedição de guias para a realização de perícias, o delegado de polícia expede as guias próprias.
imagine que o crime seja de lesão corporal, por exemplo, eu tenho que expedir uma guia para realização de exame de corpo de delito de lesão corporal. O delegado de polícia expede a guia e encaminha a suposta vítima para o IML, para realizar a perícia. E mais do que isso, vejam aqui na sequência. Da lavratura do TCO, os autos são encaminhados diretamente para o Juizado Especial Criminal. Olhem aí na tela. E lá no Juizado Especial Criminal será realizada uma audiência preliminar. Essa audiência preliminar, via de regra, ela é agendada pelo delegado de polícia. E daí a justificativa legal para a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência. Porque se, com a lavratura do REDS, a polícia militar deságua essa ocorrência policial na polícia judiciária, com o autor do fato e com suposta vítima, ali era a ideia da lei. Automaticamente será lavrado o termo circunstanciado de ocorrência, o delegado de polícia já marcaria no Juizado Especial Criminal, e aí a forma pela qual esse procedimento vai se realizar depende muito de cada comarca. Pode ser que tenha um sistema integrado da polícia com o Juizado Especial Criminal, o próprio delegado entra no sistema e marca a audiência. Pode ser que ele pegue um telefonezinho, ligue lá para o juizado, juizado, que dia que tem? Data disponível aí para uma audiência preliminar. Dia tal, tal horário. Então agenda aí, termo circunstanciado número tal. E ele faz registrar no termo circunstanciado de ocorrência. Pode ser que o juizado disponibilize para aquele delegado de polícia a agenda para o registro dos termos circunstanciados de ocorrência e, consequentemente, das audiências preliminares. Não me importa como. Mas o delegado de polícia teria esse papel, neste momento do procedimento, o de marcar no Juizado Especial Criminal a audiência preliminar e, consequentemente, na lavratura do TCO, colher um termo de ciência, tanto do autor do fato como da suposta vítima, do dia e horário daquela audiência preliminar, para que a ela eles possam comparecer. Então o delegado de polícia passa a fazer o papel de marcador de audiência e de oficial de justiça, intimando as partes para a realização da audiência preliminar. É claro que se a polícia militar, aquela que compareceu ao local do fato, ela não conseguir levar à presença do delegado de polícia naquele mesmo momento as pessoas envolvidas, o autor do fato, por exemplo, desapareceu, não foi encontrado no local do fato, a vítima eventualmente teve que passar por um atendimento médico, ficou internado, a polícia lavra o BO é registrado na delegacia de polícia, o delegado de polícia vai marcar uma outra data para a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência. E da mesma forma que, se o termo circunstanciado de ocorrência for lavrado sem a presença de autor do fato ou presença da vítima, não tem como o delegado de polícia intimar quem está ausente para uma audiência preliminar. Então ele vai deixar de designar, de marcar essa audiência, vai encaminhar o termo circunstanciado para o juizado vai marcar uma data e vai se incumbir de intimar as partes envolvidas para essa audiência preliminar. Agora percebam, nós estamos numa fase ainda em que não houve denúncia, não houve queixa. O que nós temos até agora foi tão somente um fato que gerou uma ocorrência, que gerou um termo circunstanciado, que levou à designação de uma audiência preliminar. É claro que você já sabe, perdoe-me a falta de técnica para poder fazer aqui na tela, que diante da prática de um crime, a vítima ela pode procurar diretamente a polícia judiciária. Então eu fui vítima de um crime de ameaça, por exemplo, infração penal de menor potencial ofensivo, está lá no 147, você já sabe. Eu compareço diretamente à polícia judiciária e o delegado de polícia já lavra o TCO, sem necessidade de lavratura do boletim de ocorrência, sem a necessidade dessa intervenção da polícia militar. Esse caminho pode ser direto. Eu sou vítima, eu posso levar a notícia crimes diretamente à polícia judiciária. Uma coisa importante. Independentemente da natureza da ação penal, independentemente de ser crime de ação penal pública ou de ação penal privada, todas as vezes que os autos chegarem lá no Juizado Especial Criminal para a realização de uma audiência preliminar, antes dessa audiência, esses autos têm que passar pelas mãos do promotor de justiça. Então, vejam lá na tela de vocês.
Os autos chegaram no juizado especial criminal, tem uma audiência preliminar designada. Antes da audiência, os autos têm que ir ao Ministério Público. Reforço, independentemente da natureza da ação penal. Seja o MP titular do direito de ação, seja o MP custos legis, o MP neste momento ele vai conferir, ele vai fiscalizar os autos daquele TCO para ver se a conduta narrada está corretamente tipificada pelo delegado de polícia e, consequentemente, verificar se aquela infração penal é mesmo infração penal de menor potencial ofensivo. Imagine que eu esteja diante de um crime de corrupção passiva, cuja pena é de 2 a 12 anos, e o delegado de polícia, por uma razão ou outra, lavra um TCO de prevaricação, cuja pena não ultrapassa 1 ano. Cabe ao Ministério Público, no momento em que recebe o TCO e antes da audiência preliminar, verificar essa correta tipificação. Se a tipificação estiver correta, ele opina pela realização da audiência preliminar. Se a tipificação estiver incorreta, ele opina pelo retorno dos autos à delegacia de polícia para a realização de inquérito policial. Então, esse crivo do Ministério Público é essencial antes que seja realizada essa audiência preliminar. Ok? Muito bem. E para que serve essa audiência preliminar? Preliminar a quê? Preliminar à denúncia, preliminar à queixa. Então vejam, nós estamos fechando uma fase que antecede ao oferecimento da denúncia, ao oferecimento da queixa. Para que serve essa audiência preliminar? Vamos lá, vamos à audiência preliminar. Essa audiência preliminar, ela tem 3 propósitos alternativos previstos em lei. Lá no artigo 98, primeiro inciso, vocês viram que o juizado especial criminal ele é composto por juízes togados ou juízes togados e juízes leigos. O juiz leigo, ele participa desse processo no procedimento sumaríssimo, nos juizados especiais criminais, tão somente neste momento, no momento da audiência preliminar. Porque essa audiência preliminar, ela tem uma única finalidade. Há de se buscar o consenso, há de se buscar um acordo que evite a denúncia, um acordo que evite a queixa, um acordo que seja despenalizador. E para tentar este acordo, a nossa legislação, ela trouxe a figura do juiz leigo, que vai atuar como juiz de conciliação. Tanto que aqui em Minas Gerais, esse juiz leigo é chamado de conciliador. E esse conciliador, acredito que alguns de vocês que já estão no 8º período, talvez lá no início do curso, tenham passado pelos juizados especiais criminais, são alunos selecionados, recrutados pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal, dentre os cursos de Direito, Psicologia, Ciências Sociais, normalmente lá no ensino, a partir do 3º período, que são capacitados e que vão atuar nessa audiência preliminar na condição de conciliadores, justamente para tentar buscar uma solução de acordo e, consequentemente, evitar processo e, consequentemente, evitar a aplicação de pena. Esses conciliadores, é claro que dentro da estrutura de um juizado, sempre supervisionados pelo juiz e pelo Ministério Público. Então, numa audiência preliminar estará só o conciliador, mas na retaguarda eu tenho que ter juiz, eu tenho que ter promotor de justiça, mesmo porque homologado um acordo, ele o será pelo juiz de direito, então o juiz é que vai homologar o acordo. Esses conciliadores vão buscar inicialmente a simples reconciliação entre autor do fato e suposta vítima. E não acreditem que isso seja impossível. Como o nosso juizado especial criminal ele não é uma jurisdição Nescafé, ele não consegue esvaziar a sua jurisdição assim, no mesmo momento, ou momentos após a prática do ilícito penal, muito pelo contrário. Muitas vezes, essa audiência preliminar vai acontecer meses e meses e meses depois do fato. E às vezes, esses meses e meses e meses depois do fato são suficientes para que
aquela rixa, aquela aresta, aquela lide que existia entre o autor do fato e suposta vítima, já tenha sido resolvido. Então aqueles dois vizinhos brigões, que trocaram supapos numa churrascada lá atrás, já fizeram as pazes, um já mudou, já mora a não sei quantos quilômetros de distância. Enfim, já não há mais motivo para a existência do processo. Eles chegam na audiência preliminar, fazem um acordo para evitarem dor de cabeça. Esse acordo é simplesmente uma renúncia por parte da suposta vítima de seus supostos direitos, e aí os autos são definitivamente arquivados. Não tem processo, não tem denúncia, não tem queixa. Claro que essa reconciliação deverá ocorrer entre vítima e autor do fato. E olha que interessante, eu chamo de autor do fato porque nós não temos sequer inquérito. Então nós não temos indiciado, nós não temos denunciado, nós temos muito menos acusado. Então, para nos referirmos àquele que praticou a infração penal, nós vamos chamá-lo de autor do fato. Então essa reconciliação ocorreria entre vítima e autor do fato. Se a vítima está fazendo o acordo, eu parto do pressuposto de que o direito da vítima é um direito disponível. No processo penal, quando que a vítima ela pode dispor do seu direito? Em tese, em duas hipóteses. Na ação penal privada, porque ela pode, neste momento, renunciar ao seu direito de queixa, e na ação penal pública condicionada à representação da vítima. Se ela não tiver representado, basta ela renunciar a esse direito. Se ela tiver representado, basta ela se retratar da representação, que estará extinta a punibilidade do agente, e os autos serão arquivados. Em tese, então, essa reconciliação não poderia ocorrer na ação penal pública incondicionada. Mesmo porque vocês aprenderam lá no Direito Penal 2 que na ação penal pública incondicionada, o Ministério Público tem a obrigação de oferecer denúncia e mais, que o processo penal ele é indisponível. Muito bem. Pense na seguinte hipótese. Eu briguei com meu vizinho, dei uns tapas na orelha deste vizinho, esses tapas na orelha geraram uma lesão corporal, fomos parar numa audiência preliminar. Lesão corporal leve é crime de ação penal pública condicionada à representação. Aliás, essa regra está no artigo 88 da Lei 9.099, vocês devem se recordar disso. Se a ação penal pública é condicionada à representação, eu posso chegar neste momento, eu como vítima, ou na verdade o meu vizinho como vítima, ele pode retratar-se em relação à representação ou renunciar ao seu direito, será extinta a punibilidade do agente e os autos serão arquivados. Confere? Beleza. Eu dei os tapas na orelha da vítima. Esses tapas não deixaram marcas. Se os tapas não deixaram marcas, eu pratiquei a contravenção penal. Onde é que está essa contravenção penal de vias de fato? Artigo 21 da Lei de Contravenções Penais. Na Lei de Contravenções Penais, há uma regra de que toda ação penal na contravenção penal é pública incondicionada. Isso quer dizer que eu chegaria numa audiência preliminar e não poderia me reconciliar com a vítima. Por quê? Porque o direito da vítima não seria um direito disponível. Opa, então é o seguinte, se for para bater, bate para deixar marca. Porque aí pode haver reconciliação. Percebe o absurdo? E esse absurdo demorou anos a ser percebido pelo judiciário brasileiro. Até que, para corrigir essas distorções, para corrigir esse paradoxo, passaram a permitir, os juizados especiais criminais passaram a permitir reconciliação na ação penal pública incondicionada. E criaram uma figura, anotem aí, eu não coloquei no slide, um princípio chamado princípio da pacificação social. Então, se vocês abrirem uma ata de audiência preliminar no juizado especial criminal e perceberem uma reconciliação fundada no princípio da pacificação social, é porque não haveria a possibilidade, em tese da reconciliação, por se tratar de ação penal pública incondicionada. Mas, para buscar a paz social,
o Ministério Público abre mão do seu direito de ação para que permita o acordo entre autor do fato e vítima. Então, a reconciliação é permitida em qualquer infração penal de menor potencial ofensivo, que seja da competência do juizado especial criminal, seja a ação penal pública, incondicionada ou condicionada, seja a ação penal privada. Ok? Muito bem. Tentamos a reconciliação, não foi possível. Segunda parte da audiência. Vamos tentar agora, então, um acordo com grana. É isso mesmo. Acordo com grana no juizado especial criminal. É o que o artigo 74 da lei chama de composição civil de danos. Que, óbvio, sumiu aqui, voltou. Óbvio, deve ocorrer entre vítima e autor do fato. É do tipo assim, quanto é que vale o seu olho roxo? Já contei para vocês. Eu tive um cliente vizinho, que numa churrascada deu um soco bem dado no olho direito do vizinho. Por incrível que possa parecer, tudo correu muito rápido. O vizinho, o vítima, tinha um contato ainda da Polícia Civil, a Polícia Civil chamou rápido, fez um TCO, mandou para o juizado, já com audiência rapidinha. Chegamos nessa audiência preliminar, o vizinho ainda estava com marcas no olho direito da lesão corporal. Não tinha ainda cicatrizado completamente. Chegamos na audiência, não teve reconciliação, sem grana, tentamos a reconciliação com grana. Composição civil de danos. Ô vizinho, quanto é que você quer por esse olho roxo? Ah, eu quero R$500. Não, eu pago 50. Não, 50 é muito pouco, eu quero 300. Não, ofereço 75. Não, 75 não dá, eu quero 200. Pago 100 e não abro mão. Fechamos uma composição civil de danos por R$100. Meu cliente saca o dinheiro, dá o dinheiro para ele na hora, o conciliador lavra a ata, leva para o juiz homologa o acordo, já extingue a punibilidade pelo cumprimento do acordo, tudo bonitinho. Estamos saindo do juizado especial criminal, que agora não funciona mais no subsolo do fórum, né? Está naquele prédio próprio ali na Via Expressa, perto da PUC Coração Eucarístico. Estamos saindo daquele predinho na porta da frente, quando eu olho para o lado, está meu cliente enfiando a mão no olho bom do cidadão. Pá! Caem os dois no chão, saem rolando, e vem advogado, vem segurança, vem polícia, para separar os dois, uma confusão danada, pernada, supapo, confusão, chão de cabelo. Vão parar tudo na delegacia anexa, porque lá no juizado tem uma delegacia adida, anexa ao juizado pela lavratura de TCO. Na hora que os ânimos estão serenados, eu olho para o meu cliente e pergunto, animal, como é que você faz uma coisa dessa? Ele olha para mim e fala assim, Rodrigo, por R$100 vale a pena demais bater no desgraçado. Composição civil de danos. Agora, você não precisa mais ir na Justiça do Trabalho arrancar uma grana numa audiência de conciliação. Você vai na Justiça Criminal. Já pararam para pensar nisso? Eu tenho um tio Nilo. Tio Nilo é de Florestal, terra do meu pai. E durante muitos anos, tio Nilo já é falecido. Tio Nilo tinha a única farmácia da cidade. Tio Nilo conta que tinha um morador que todo santo dia ia para a farmácia, todo vestido de branco, plantava lá no balcão e ficava horas batendo papo com o tio Nilo. O tio Nilo achava que ele era doido. Depois de um certo tempo, ele entra na Justiça do Trabalho contra o tio Nilo. Cheio de testemunhas de que todo santo dia ele estava lá trabalhando. Roupinha branca, à disposição dos clientes. Você vai para uma audiência de conciliação, lá na Justiça do Trabalho, às vezes é muito mais barato pagar um acordo, merreca, do que suportar um processo. Agora você não precisa mais na Justiça do Trabalho. Vá no juizado especial. Olha que simples. Eu viro para em relação a um de vocês e falo assim, vou na Justiça Criminal. Mas como? Eu não fiz nada. Não importa. Vou lá na delegacia de polícia, lavo no TCO. Fui ameaçado dentro de sala de aula. Poxa, mas se você não tem prova, precisa? Lembra do TCO? Qualificação do autor do fato, qualificação da suposta vítima, qualificação de eventuais testemunhas. No crime de ameaça, necessariamente, eu não preciso ter testemunha. Narrativa fática, em poucas linhas, da versão do autor, versão da vítima. Cadê a prova?
Não é produzida prova no TCO. TCO vai para a audiência preliminar, tentativa de acordo. E aí, o suposto autor do fato põe no papel e percebe que fazer um acordo de 500 mil, 2 mil, 3 mil reais é muito mais econômico para ele do que contratar um advogado criminalista e suportar um processo penal. Composição civil de danos é o que faltava para fecharmos a ideia, a lógica de que a lei veio para banalizar o acesso à jurisdição criminal. Agora, a composição civil de danos tem uma vantagem. Se ela for bem entabulada pelo autor do fato com a vítima, ela é um acordo, é uma composição 2 em 1. Porque essa composição civil de danos no juízo criminal fecha também as portas do juízo civil. Porque a composição civil de danos abarca toda e qualquer reparação de dano que possa existir em razão do ilícito penal. Então ela abarca os danos morais e materiais de forma integral que decorreram da prática da infração penal. Então, se eu fizer uma composição civil de danos no juízo criminal, eu fecho as portas do juízo civil. E a única recomendação jurisprudencial, virou até enunciado nos juizados especiais criminais, em relação à composição civil de danos, é de que ela não pode versar sobre valores vis. O valor da composição civil de danos não pode ser um valor vil, um valor irrisório. Ela tem que ser realmente compatível com eventuais danos morais e materiais que eventualmente tenham sido provocados em razão do ilícito penal. Então, uma composição civil de danos pode ser uma boa saída para o seu cliente. E pode ser uma ótima saída quando há fogo cruzado. Imaginem que vamos pensar nas lesões corporais, haja lesões corporais recíprocas, ou uma agressão verbal de um lado, uma agressão física de outro, agressões essas que deram origem a 2 TCOs diferentes. Você, advogado zeloso, vai fazer com que esses 2 TCOs desaguem para a mesma audiência preliminar. E nessa audiência preliminar, a melhor forma de resolver o problema dos 2 TCOs é por meio da composição civil de danos. Acordo num, acordo no outro. E aí você faz o acordo do mesmo valor, não importa qual seja, 100, 200, 300, 500 reais, R$1.000, porque um vai compensar o outro. Então o seu cliente é vítima num, o seu cliente é autor no outro. Mesma composição civil de danos nos 2. Quitação na hora da audiência, encerramento dos 2 TCOs com extinção da punibilidade dos agentes e fechamento das portas do juízo civil para os 2 lados. Então a composição civil de danos ela pode ter essa efetiva utilidade. Percebam, composição civil de danos também, por enquanto, ocorre entre vítima e autor do fato. E, seguindo o mesmo raciocínio da pacificação social da reconciliação, essa composição civil de danos ela pode ser entabulada, pode ser realizada em qualquer infração penal de menor potencial ofensivo. Seja infração penal de ação penal pública incondicionada, de ação penal pública condicionada ou de ação penal privada. Ok? Acabou? Ainda não. Não há possibilidade de qualquer tipo de acordo entre vítima e autor do fato. A vítima está irredutível, o autor do fato acha que tem razão, também está irredutível, ele prefere brigar do que fazer o acordo com a vítima. Neste momento, a vítima sai de cena. Eu acho até que ela deveria sair da sala de audiências, para evitar confusão. E entra o Ministério Público, que estava na retaguarda, para formular uma proposta de transação penal, contida no artigo 76 da Lei 9.099. Eu não tinha preparado aqui não, mas vamos dar uma olhadinha lá na Lei 9.099. Vamos lá na Lei 9.099, está na mão. Dessa vez eu fui um pouco mais diligente. Artigo 76. Havendo representação ou tratante de ação penal pública incondicionada, acrescentem ao artigo 76 qualquer ação penal. Pode ser ação penal privada também. Não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas a ser especificada na proposta.
Transação penal é um acordo formulado pelo Ministério Público que, uma vez aceito pelo autor do fato, levará à extinção da punibilidade do agente. Acordo. Não se esqueçam. Acordo. O bom acordo é aquele em que as duas partes saem com a sensação de que perderam alguma coisa. O autor do fato está abrindo mão de algo, nós vamos ver quais são as possibilidades de acordo, e o Ministério Público está abrindo mão da ação penal, qualquer que seja ela. Por que eu estou ressaltando que é acordo? É acordo, é acordo. Porque a redação do artigo 76 é péssima das péssimas. 76 fala em aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas. Poxa, a aplicação imediata de pena decorre de sentença penal condenatória. E sentença penal condenatória vem em razão de um processo que se desenvolveu em contraditório entre as partes. Como é que eu posso falar em aplicação de pena sem denúncia? No projeto de lei anticrime do Sérgio Moro, foi criado o plia bargain. Esse plia bargain vai ser um acordo com pena. A transação penal, não. A transação penal é acordo sem pena. Então, muito cuidado, porque este acordo, essa transação penal que ocorre antes do oferecimento da denúncia ou oferecimento da queixa, produz os mesmos efeitos de uma reconciliação ou de uma composição civil de danos. Este acordo leva à extinção da punibilidade do agente, arquivamento dos autos, sem gerar qualquer mácula para a vida criminal do autor do fato. Estou querendo dizer que ele continua primário e continua sem antecedentes criminais. Por isso nós não podemos tratar como aplicação imediata de pena. É um acordo para extinguir a punibilidade. Essa é a vantagem para o autor do fato. Ele evita o risco do processo penal. Porque todo processo penal tem risco. É algo com o que vocês vão ter que conviver no futuro. E é algo que sempre terá que ser informado ao seu cliente. Por mais certeza de inocência que seu cliente tenha, você não tem controle sobre aquilo que vai acontecer no processo penal e muito menos sobre aquilo que vai ser decidido pelo juízo. Você até trabalha para produzir em juízo uma prova que possa levar ao convencimento absolutório de um juiz. Mas de cabeça de juiz, bundinho de neném, barriga de mulher, ninguém sabe do que vai sair lá de dentro. O que vai sair lá de dentro. Já diziam os sábios. Hoje, com uma certa antecedência, com uma certa precisão, a gente sabe o que vai sair da barriga da mulher e da bundinha de neném, mas não da cabeça de juiz. E da cabeça do juiz costumam sair coisas muito piores do que da bundinha de neném. Então você não tem controle sobre a decisão do processo. Vender certeza em processo penal chega a ser criminoso, antiético. Então, todas as vezes que há inquérito, que há denúncia, que há processo, há risco de condenação criminal. É claro que você terá a capacidade de fazer análise de risco para informar ao seu cliente se o risco é pequeno, se o risco é médio ou se o risco é enorme. E a vantagem deste acordo antes do processo é de que ele evita o risco, mesmo que seja pequeno, de uma condenação criminal. Para que a transação penal, que é acordo, possa ser ofertada pelo Ministério Público, algumas condições têm que ser observadas. Vejam o parágrafo 2º do artigo 76. Não se admitirá a proposta se ficar comprovado ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime à pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Então, o nosso autor do fato tem que ser primário. 2. Ter sido o agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos pela aplicação de pena restritiva ou multa nos termos desse artigo. O que está dizendo o segundo inciso do parágrafo 2º? Cada um de nós tem direito a uma transação penal a cada 5 anos. E essa exigência legal tem que ser levada em consideração por você, advogado, na hora de orientar o seu cliente. Porque se o seu cliente viver numa atividade de risco, que o leve a uma possibilidade maior de cometer pequenas infrações penais, imagine a atividade policial.
Você tem que sopesar muito bem o momento de aceitar uma transação penal, porque a aceitação da transação penal o impedirá de aceitar outra transação no prazo de 5 anos. Então essa é a única anotação, o único apontamento que haverá na folha de antecedentes criminais do beneficiado com a transação penal. Porque o juiz tem que saber se já houve um outro benefício concedido no período de 5 anos. Então haverá apontamento? Haverá, mas não para gerar reincidência, para impedir que cada um de nós seja beneficiado com mais de uma transação penal no interregno de 5 anos. E 3, não indicar os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, se é necessário e suficiente a adoção da medida. Normalmente o juiz não está nem aí para isso. Ele olha simplesmente primariedade e olha se, num período de 5 anos, não ter ocorrido uma outra proposta de transação penal. O que se assemelha às penas restritivas de direitos ou multas previstas no artigo 76? O Ministério Público, ao oferecer a proposta, ele busca o exemplo, ele se espelha nas penas restritivas de direitos previstas nos artigos 43 a 48 do Código Penal. Então a proposta, ela vem normalmente à imagem e semelhança de uma ou mais penas restritivas de direitos. Normalmente, prestação pecuniária, aquilo que de forma leiga as pessoas costumam chamar de pagamento de cestas básicas, seja uma entidade beneficente, seja a própria vítima ou a seus familiares, e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Normalmente, essas são as duas propostas que são ofertadas. Nada impede o acúmulo de mais algumas. Imagine que o nosso agente tenha praticado uma infração penal no estádio de futebol. Aliás, no estádio de futebol, o juizado ele costuma ser nesse café, ele costuma ser instantâneo, porque tem juizado itinerante, juizado que funciona dentro do estádio de futebol. Então o neguinho arrancou a cadeira do estádio, jogou na cabeça do torcedor adversário, a polícia põe a mão nele e já lavra o TCO lá dentro do estádio mesmo, já encaminha para a porta ao lado, está lá o juizão e o promotor de justiça num bom humor danado, porque está trabalhando no dia do jogo, e aí normalmente já vem proposta de transação penal. Cometeu crime no estádio, normalmente vem proibição de frequência ao estádio por determinado período de tempo, e aí o animal feroz, nos dias dos jogos do time de coração dele, ou do time adversário, ou do time adversário, ele tem que se apresentar à delegacia de polícia mais próxima da casa dele, ao batalhão de polícia, 1 hora antes do jogo, vai sair 2 horas depois do jogo, e durante o tempo que fica lá, vai assistir a palestras de cunho ressocializador. Do tipo assim, torcedor não pode arrancar a cadeira do estádio, torcedor não pode jogar a cadeira do estádio na cabeça do adversário, nem na cabeça do árbitro, e por aí vai. Proibição de frequência em alguns outros lugares, normalmente locais em que há o comércio e o consumo de bebidas alcoólicas e casas de tavolagem. Não é isso, gente? Boteco e puteiro. Por quê? Vamos lembrar? Porque para esses dois há a confluência de 2 fatores demoníacos: bebida e mulher. Onde a bebida, há confusão. Onde a mulher, há confusão. Bebida mais mulher igual a confusão. Pau quebra mesmo. Então proíbe o cidadão de frequentar esses lugares. É claro que muitas vezes a fiscalização é muito difícil. Se você não puser uma tornozeleira eletrônica no caboclo, ele vai acabar frequentando esses botecos, os puteiros, só vai ser descoberto se cometer algum crime lá dentro, que gerar uma outra ocorrência policial, ou se o juiz frequentar o mesmo boteco ou o mesmo puteiro daquela pessoa que está sob medida. Por isso que normalmente as mais comuns, porque são mais fáceis de fiscalizar e são as mais fáceis de ser executadas, são prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas e a prestação pecuniária, que você paga a prestação pecuniária junto um recibo, um comprovante nos autos, e está resolvido o problema. Vamos voltar aqui para a nossa tela. Homologada a transação penal, e vejam aqui, a transação penal então é entre o Ministério Público e o autor do fato, independentemente da natureza da ação penal, não se esqueçam. Vocês vão encontrar em livros mais antigos e jurisprudência mais antiga do Juizado Especial Criminal decisões no sentido de que na ação penal privada quem deveria oferecer transação penal era a suposta vítima. Absolutamente inexequível. A vítima nunca vai se conformar com a ideia de um autor do fato, por exemplo, pagar umas cestas básicas para uma entidade filantrópica no valor de um salário mínimo.
ou de meio salário mínimo, ou de R$ 200, dependendo da condição financeira da pessoa, nunca vai se conformar com isso. A vítima vai querer que o autor do fato pague umas cestas básicas de R$ 1,5 milhão. É mais ou menos isso que passa pela cabeça da vítima. A vítima não tem um discernimento, nem um conhecimento técnico suficiente, mesmo que esteja assessorada por um advogado, para poder fazer uma proposta como essa. Então, com o passar dos anos, o Juizado Especial Criminal foi percebendo que isso tornavam inexequíveis as propostas formuladas pelas supostas vítimas. E hoje é entendimento uníssono de que cabe ao Ministério Público, qualquer que seja a natureza da ação penal, a proposta de transação penal. Feita a proposta, aceita a proposta, é claro que na audiência o autor do fato pode negociar os termos da proposta para torná-la efetivamente exequível. Homologada a proposta, cumprida a transação penal, será extinta a punibilidade do agente e não se esqueçam, ele continua primário e sem antecedentes criminais. Haverá um apontamento na sua folha de antecedentes tão somente para que o juiz possa saber no futuro se aquele autor do fato já foi beneficiado com uma transação penal no interregno de 5 anos. Passados 5 anos, ele tem direito a outra transação penal. Composição civil de danos eu posso fazer uma por dia, se eu tiver capacidade financeira para isso. Da mesma forma que eu posso fazer uma reconciliação por dia. Faço uma composição civil hoje, outra composição civil amanhã, outra composição civil daqui a 1 mês, outra daqui a 2 meses, não tem problema nenhum. Transação penal, uma a cada 5 anos. Uma coisa importante. Se eu estou falando de acordo, e acordo que pressupõe como que eu poderia dizer, a renúncia a direitos, seja por parte do autor do fato na transação penal, seja por parte da vítima na reconciliação e na composição civil, é indispensável que tanto a vítima como o autor do fato estejam assistidos por advogados. Percebe? A vítima, a partir do momento que ela faz uma reconciliação, ela está abrindo mão do direito. Direito de ver aquela pessoa processada criminalmente e direito de buscar uma eventual reparação civil dos danos ex delito, porque a sentença penal condenatória transitada em julgado é título executivo lá no juízo civil. Na reconciliação, eu não abro mão do processo civil, mas eu abro mão da sentença penal condenatória que poderia ser título executivo no juízo civil. Na composição civil de danos, eu abro mão do processo penal e abro mão do processo civil. Então eu estou renunciando a direitos, ou pelo menos negociando os meus direitos. E para isso a vítima tem que estar assistida por advogado. Você vai lá no Juizado Especial Criminal semestre que vem fazer audiência de prática simulada e vai ver que várias audiências preliminares ocorrem sem presença de advogado da vítima. Às vezes ocorre até mesmo sem presença do advogado do autor do fato. Tem que ter advogado para os dois. Autor do fato e Ministério Público. Autor do fato tem que estar assistido por advogado, porque ele está fazendo um acordo que vai ter, obviamente, implicação em sua vida civil. Vai ter que prestar serviço, vai ter que pagar cestas básicas, vai ter proibição de frequência em alguns lugares, limitação de final de semana, pagamento de uma multa. Então, tem que ter a assistência de um advogado. Se houver uma composição civil de danos, vamos imaginar para pagamentos parcelados, pagamentos que se protraem no tempo, ou havendo uma transação penal também cujo cumprimento se protraia no tempo, vamos imaginar a prestação de serviço à comunidade pelo período de 6 meses. Se, ao longo deste período, houver descumprimento do acordo, seja na composição civil, seja na transação penal, qual que vai ser a consequência jurídica? Houve descumprimento do acordo, revoga-se o benefício, porque a composição civil de danos e a transação penal são benefícios, e o processo volta ao ponto, o procedimento até então volta ao ponto em que se encontrava. Nós estamos numa audiência preliminar, os autos não foram ainda ao Ministério Público para denúncia, não foram ainda ao querelante para queixa. Então, os autos voltam para esse ponto do processo e ficarão à disposição dos titulares do direito de ação para que possam oferecer a peça inicial. Ok? Então, não cumprimento da composição civil ou não cumprimento da transação penal importa em revogação do acordo.
e revogado o acordo que tinha sido homologado judicialmente, porque enquanto não houver cumprimento, não há extinção da punibilidade do agente, os autos retornam a este ponto e ficam à disposição do titular de direito de ação para as medidas que eles julgarem que sejam cabíveis ao caso concreto. Ok? Da mesma forma, não havendo acordo nessa audiência preliminar, não havendo reconciliação, não havendo composição civil de danos, não havendo transação penal, encerrada essa audiência, os autos ficam à disposição do titular do direito de ação para as medidas que esse titular do direito de ação julgar que sejam convenientes. Se a vítima não for particular, se a vítima for o Estado ou se a vítima for a coletividade, a sociedade, não há reconciliação nem composição civil. Porque quem representa o Estado ou quem representa a sociedade nesta audiência preliminar é o Ministério Público. E o Ministério Público, nesta audiência, só tem legitimidade para propor a transação penal. Então, nos crimes, por exemplo, contra a incolumidade pública, nos crimes contra a paz pública, crimes contra a fé pública, crimes contra a administração pública, na audiência preliminar, claro, partindo do pressuposto óbvio de se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo, a única possibilidade de acordo que haverá será a transação penal. Então chegou uma prevaricação lá do artigo 319 por uma audiência preliminar, já entra o Ministério Público em audiência com a proposta de transação penal. Porque reconciliação e composição civil não são possíveis. Para a reconciliação e para a composição civil de danos, a vítima, que está aí na tela, tem que ser particular. Se a vítima não for particular, seja pessoa natural, seja pessoa jurídica, se a vítima não for particular, se a vítima for o Estado ou se for a sociedade, a coletividade, só haverá a possibilidade de transação penal, desde que preenchidos os requisitos previstos no artigo 76 da Lei 9.099. Combinado? Deixa eu ver aqui, eu acho que eu já exagerei um pouquinho no tempo de hoje. Deixa eu ver aqui. 1h e 22 minutos. Eu acho que está de bom tamanho para uma aula nessa metodologia. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Reforço aquilo que eu já disse em outra aula e que eu tenho postado. Com esta aula agora, eu termino a semana. Eu termino a aula de 24. Eu estava atrasado em relação ao meu problema de saúde. A partir da próxima semana, eu posto as aulas nos dias letivos, para ficar mais organizado o nosso cronograma e para que fiquem mais organizados os estudos de vocês. Combinado? Muito obrigado, uma boa noite e até a próxima aula. Lembrando que na terça-feira, no horário da nossa aula, na verdade eu marquei para as 10 horas da manhã, nós teremos um encontro ao vivo por meio do Zoom. Então já providencie a ferramenta. Na terça-feira eu mando um convite para vocês e a gente faz uma videoaula ao vivo. Combinado? Um grande abraço a todos e até semana que vem.